E a gente vai vendo o tempo passar, mas é bom demais, gente, bom demais. Bom demais. Já na outra semana nasceu o Javier, agora vem a Manu, e a gente vai vendo aí a bondade de Deus se estendendo sobre nossa vida, ainda que a gente não mereça. E eu tenho certeza que, assim como eu, você deve ter muito motivo para celebrar, né? O Elielso está ali feliz, o Tiago foi consagrado pastor um dia desse, né? Quanto tempo teve aqui com a gente. O Elielso está ali felizão, já deu um abraço nele. Tem muita gente aí celebrando por muita coisa, e eu queria que você mantivesse sempre viva no teu coração a gratidão ao Senhor. Eu estou falando isso num momento de alegria, né, para a minha vida, para a minha família, mas a gente precisa lembrar disso sempre. Manter o nosso coração grato, né? Manter a nossa fé sempre ligada ao Senhor, nunca desistir dele, estar sempre perseverante. Eu estou olhando ali para o irmão Jair. O irmão Jair é alguém que me inspira e me inspirou muito em um dado momento da vida dele, momento difícil, que muitos teriam, de repente, desistido. Ele estava ali firme, permanecendo, e eu fiquei olhando para esse homem e falei, meu Deus, preciso chegar lá. Que Deus abençoe sua vida, sua família, e que a gente prossiga, grato ao Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo, o Senhor é bom, e Ele é fiel para nos abençoar. Irmãos, eu estou com a camisa do CDR aqui, e não posso deixar de fazer menção. Dia 11, 12 e 13 tem mais uma edição do CDR. Eu queria muito, irmão, contar com a ajuda de todos. Graças a Deus, muitos irmãos atenderam ao nosso chamado, atenderam o chamado do pastor Davis, colocou lá um vídeo no nosso grupo, né, de WhatsApp da nossa igreja, e graças a Deus muitos irmãos já chegaram junto, mas a gente ainda precisa de mais ajuda. Agenda de igreja é um negócio complicado, e algumas igrejas que nos ajudam sempre, que estão junto conosco, acabaram tendo outras atividades, então a gente precisa de equipe de trabalho, e a gente conta muito com a força de trabalho aqui dessa igreja, tá? Não se preocupe se você ainda não conhece o projeto, você vai ter um espaço para trabalhar e vai nos ajudar muito, se você puder estar conosco. E se você quiser indicar alguém, um jovem aí entre 12 e 20 anos de idade, para fazer o CDR, indica, custa R$190, e se for um problema a grana, procura a gente para a gente tentar ver como que a gente vai buscar esse milagre do Senhor, mas a gente sempre fala que no CDR ninguém pode ficar de fora por falta de dinheiro. Então, em nome de Jesus, vamos atrás dessas vidas, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de ter um final de semana aqui para ministrar sobre a vida desses adolescentes. Falar com o adolescente é muito difícil, e o CDR é uma ferramenta que Deus nos deu, que facilita muito essa fala com eles. Então, me ajuda aí, irmão, indica, deve ter na tua família um neto, um sobrinho, tataraneto, meu Deus, sei lá, não sei, do jeito que esse povo está, cada vez mais rápido. Eu estou aqui, ó, 25 anos já sou avô. Ai. Gente, não repara, eu estou um pouco rouco, minha voz não é forte, minha voz é fraca, e sempre que eu uso ela um pouquinho, ela já fica assim, mas o que Deus tem para a nossa vida hoje precisa ser assimilado pelo teu coração. E mais do que a minha voz, eu gostaria que você ouvisse a voz do Espírito Santo. A minha voz você pode até ignorar agora, desde que você escute o Espírito Santo. Ele está falando com a gente desde que a gente chegou nesse culto. Ele tem usado aí pessoas, ele usou circunstâncias aqui que já aconteceram, usou o louvor, usou as palavras de oração, e eu tenho certeza que nesse momento você mais uma vez tem a oportunidade de ouvir a voz, a doce voz do Espírito Santo. Não ignore a voz do Senhor. Amém? Vamos para a mensagem? Hoje eu quero pregar para vocês um tema, e o tema que eu coloquei é: a última impressão é a que fica. Você já ouviu esse ditado? Diz que a primeira impressão é a que fica. Eu quero pregar hoje com a última impressão é a que fica. Porque o pedaço da história que nós vamos ver aqui agora, que a Bíblia nos conta, é um momento onde a última impressão acabou marcando a história de alguém, acabou nos trazendo algumas lições valiosas com isso, e a gente vai conversar sobre isso hoje. E eu queria que você pensasse, qual foi a última impressão que você deixou, onde você passou. Por exemplo, quando você saiu de casa hoje, qual foi a última impressão que você deixou? Quando você falou com alguém hoje, qual é a última impressão que você deixou? Gostei da arte, hein? A última impressão é a que fica. Muito bom, gente. Meu Deus do céu, essa mídia está se superando. Graças a Deus pela vida e pela criatividade dessa galera. Muito bom. A última impressão, irmão, é a que fica. E aí eu não sei se é da impressora ou se é a impressão
aquilo que a gente deixa as pessoas pensarem a nosso respeito. Mas a gente vai descobrir isso hoje, olhando para a palavra de Deus. E aí eu quero compartilhar com vocês uma história que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 1. Eu queria que você acompanhasse comigo. 2 Timóteo 4, versículo 1 em diante, diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio. Em tudo suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vamos dar uma pausa aqui. Irmãos, a gente tem nesse texto aqui algumas coisas valiosíssimas. Esse texto, para que você que não sabe, é um texto escrito pelo apóstolo Paulo. E para quem Paulo escreve essa carta? Essa carta é endereçada a Timóteo, vem daí o nome dessa carta, né? É uma carta que Paulo envia para Timóteo, que era um discípulo seu, e Paulo começa a dar alguns conselhos para Timóteo. Paulo sentia que eram os últimos momentos da vida dele, e ele começa a dar alguns conselhos para Timóteo. Você viu aqui comigo alguns conselhos de como ele deveria agir, como ele deveria realizar ali o seu ministério. E a gente poderia pregar sobre isso. A gente podia falar aqui muito sobre tudo que aconteceu aqui nesse momento. Um momento especial na vida do apóstolo Paulo, porque ele está escrevendo a segunda carta para Timóteo. E essa segunda carta ele está escrevendo de dentro de uma prisão. E era a segunda prisão de Paulo. Para quem já conhece um pouco da história de Paulo, sabe que a primeira prisão, Paulo esteve preso de maneira domiciliar. Mas a segunda vez que ele foi preso, Paulo ficou preso numa masmorra. Então Paulo estava ali em condições precárias. Ele estava ali sendo vigiado, sob forte vigilância. Paulo já tinha no coração dele uma certeza de que a qualquer momento a partida dele seria certa, que ele seria morto. Ele fala que ele está sendo derramado como uma oferta de bebida, nós lemos isso aqui agora. E ele fala tudo isso dentro de um contexto no qual a gente vê Roma sendo gerenciada agora, sendo governada por Nero, e Nero tinha já começado uma perseguição aos cristãos, e por isso Paulo está preso. Nero já tinha começado a fazer muitas atrocidades. A gente está aqui mais ou menos no ano de 66, quando Paulo escreve isso, e em 64, você que gosta de história, sabe que houve um grande incêndio em Roma, e aí Nero colocou a culpa nos cristãos desse incêndio, e começou a perseguir os cristãos. A perseguição foi muito grande, Paulo está tendo notícia de tudo isso, o coração dele está afligido dentro da prisão, e ele pensa, eu vou escrever uma carta para Timóteo, e aqui, para que essa última impressão, né, pudesse ficar marcada no coração de Timóteo, Paulo então escreve, ele dando para ele algumas dicas, né? Olha, você precisa pregar, você precisa estar pronto, você precisa fazer a obra de um evangelista, você precisa ser, né, o servo que Deus quer que você seja. Mas, apesar de ser uma mensagem que seria muito bonita se a gente seguisse essa linha, não é sobre isso que eu quero pregar hoje, não é sobre a última impressão que Paulo queria deixar sobre o ministério para Timóteo. Eu quero te convidar a continuar comigo a leitura, porque tem outras últimas impressões aí que a gente precisa ver no texto. Ainda em 2 Timóteo, ainda no capítulo 4, nós vamos ler agora do versículo 9 em diante. Diz assim o texto: procure vir logo ao meu encontro. A partir de agora vocês vão ver que o coração de Paulo está sendo aberto, exposto aqui. Agora não é mais o líder, agora é um homem.
abrindo o coração para o grande discípulo dele, que era um filho na fé, e Paulo está abrindo o coração e ele diz isso: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga-me Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Paulo está se sentindo sozinho quando ele escreve essa carta. Se você prestou atenção no que nós acabamos de ler, nesse momento da vida de Paulo, ele está se sentindo só. E eu quero abrir um parênteses, porque nós estamos em plena campanha de missões. E existem muitos missionários no campo que muitas vezes passam por isso. Se sentem sós, se sentem abandonados. Porque muitas vezes nós os enviamos, mas não damos o apoio. Não estamos com eles nos momentos de dor, de dificuldade. Isso se estende para muitas vezes aquelas pessoas que estão aí fazendo a obra de Deus, ainda que não seja um campo missionário distante, mas estão aqui talvez em missões urbanas. E muitos são enviados para o campo missionário, mas nós os abandonamos. Paulo está dizendo ali de maneira muito aberta: olha, eu estou me sentindo sozinho, eu estou abandonado aqui, ninguém ficou comigo. Na minha primeira defesa, cadê o pessoal? Paulo está abrindo o coração dele ali para Timóteo, dizendo: Timóteo, eu estou sofrendo. E eu quero que você olhe para isso, porque nessa história, nós tiramos uma lição muito valiosa. A gente podia, por exemplo, pegar aqui agora e falar sobre a última impressão que ficou no coração do homem chamado Paulo. Mas a gente também não vai falar sobre isso. Eu quero que você preste atenção comigo nos personagens dessa história. Paulo cita alguns nomes aqui. E eu quero que você fique atento, porque a nossa mensagem hoje, ela vai ser direcionada e ela vai ser inspirada naquilo que um desses personagens viveu. Bom, entre esses personagens está Timóteo. Paulo está escrevendo para Timóteo, que era o seu filho na fé. Paulo vê em Timóteo alguém que ele pode abrir o coração, alguém que ele pode confiar. Ele está falando: ô Timóteo, eu preciso de gente. Eu preciso que você venha logo, vem logo. E aí ele fala assim: ó, quando você vier, traz também Marcos. Gente, Marcos foi o cara que na primeira viagem missionária, Marcos desistiu da viagem missionária, voltou para trás, roeu a corda. E mesmo assim, o apóstolo Paulo agora, no momento final da sua vida, diz a Bíblia que ele chegou a ter uma forte desavença com Barnabé, por causa de Marcos. Mas o tempo passou, o Espírito Santo ensinou, todo mundo amadureceu, e agora no final da vida ele está falando para Timóteo: traz Marcos, porque Marcos é útil. Outro personagem que aparece é Lucas. Paulo fala: só Lucas está comigo. Lucas é o escritor do Evangelho segundo Lucas. Lucas é o escritor de Atos dos Apóstolos. E Lucas foi companheiro e parceiro de Paulo nas viagens missionárias. Lucas é esse cara que estava junto com Paulo sempre. E Paulo está dizendo: só Lucas está aqui comigo. A gente também tem a presença aqui, a participação de um outro cara que se chama Crescente. Crescente estava na Galácia, o Tito na Dalmácia e o Tíquico estava em Éfeso. Esses três estavam fazendo a obra missionária, estavam trabalhando, mas ainda assim não estavam lá. Tem hora que estar presente é mais importante do que ser produtivo. A gente confunde as coisas. Tem momentos que a gente tem que entender qual é o momento. Aquele homem estava preso, Paulo estava preso, à beira da morte. É prioritário, irmão, um momento como esse, a gente tem que entender. Às vezes a gente se esconde atrás do trabalho para não fazer o que tem que ser feito. A gente se esconde atrás do trabalho para não amar. Quantas famílias passam por isso?
é um pai, é uma mãe que trabalha para trazer dinheiro para dentro de casa, mas está se escondendo atrás do trabalho para não amar. A gente tem 3 personagens aqui, ó, Crescente, Tíquico e Tíquico. Estão trabalhando, mas Paulo queria eles ali, com ele. A gente tem aqui também um grande sentimento de Paulo, aqui sendo exposto, né? Essa frustração dele. Imagina você passar a vida pregando o evangelho, abençoando pessoas, e no momento final, no momento da sua partida, você querendo alguém para te dar um apoio, alguém para te dar um abraço, ou alguém para dizer para você, cara, fica firme. Porque, irmãos, não se engane, o líder, o pregador, o missionário, o mestre, o evangelista, aquele que está falando de Jesus, muitas vezes sofre. Muitas vezes, irmão, você vai ouvir da boca, de repente, do pastor Davidson, dizendo, segue em frente, continua, você consegue. Mas vai ter dia que ele precisa ouvir isso da sua boca. Vai ter dia que as coisas vão estar difíceis para ele também. O líder também sofre, o missionário também sofre. É muito importante a igreja entender isso. Não há deuses entre nós, há homens levantados por Deus, homens com fragilidade, que precisam de apoio, que precisam de amor. Paulo expõe a humanidade dele e ele chega a falar sobre um tal de Alexandre. Ele fala, olha, Alexandre, um tal de Alexandre o Ferreiro, o Latroeiro em outras versões, esse Alexandre me causou muitos males. Ele está falando para Timóteo, cuidado com esse cara. Tem gente ruim no meio da gente, tem gente que faz o mal, tem gente que persegue. Cuidado com gente assim, Timóteo. Esse cara me causou mal. Pastor, mas se Paulo estava fazendo a obra de Deus, alguém poderia tocar no ungido do Senhor? Não confunda as coisas, irmão, não pega ensinamentos errados que você ouve por aí. A verdade é que esse cara aqui, Alexandre, causou muitos males a Paulo. Deu trabalho, irritou o coração de Paulo. Quantas vezes o diabo levanta alguém, irmão, para tirar o líder do foco, para fazer com que o coração da pessoa se entristeça, se aborreça. Esse cara fez isso. Bom, a gente podia falar da última impressão de cada um desses personagens, mas eu quero falar de um que eu ainda não falei até agora, que é o tal do Demas, que aparece aí. Demas é um personagem que vai hoje trazer para a gente aí algumas lições, porque o texto, ao falar sobre Demas, o texto não fala que Demas era um inimigo, como fala sobre Alexandre. Demas era um parceiro, mas esse parceiro, ele acabou abandonando, não apenas o apóstolo Paulo, ele amou o mundo e foi para Tessalônica, é o que diz o texto. Esse Demas, ele não era um perseguidor da igreja, pelo contrário, ele é chamado até de cooperador do ministério de Paulo. Existem outros textos que ele aparece na Bíblia, a gente vai falar daqui a pouco e vocês vão ver bem isso. Então eu quero frisar com vocês o versículo 10, coloca para mim de novo o versículo 10, 2 Timóteo 4, 10. Está lá para a gente, ó. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Imagina comigo, alguém que começou bem na fé, alguém que cresceu na fé, alguém que se desenvolveu, alguém que parecia ser uma esperança. Quantas vezes nós, pastores, líderes, vemos pessoas chegando e a gente aquece o nosso coração falando, essa pessoa é uma esperança, esse veio para fazer, esse é a resposta de oração. Demas é esse cara que está do lado de Paulo há muito tempo. Era uma das pessoas que Paulo não esperava que fosse amar o mundo e abandonar ele. Paulo não esperava por isso. E por isso ele está registrando isso aqui. Talvez Demas fosse aquele cara animado dentro da igreja, aquele cara que estava envolvido com tudo, aquele cara que pode contar comigo, Paulo. Olha, está precisando de ajuda? Eu faço, eu resolvo. Talvez ele fosse aquele jovem entusiasmado, empolgado, que estava sempre presente em todas as atividades. Aquela pessoa que você não precisa dizer, fulano está sumido, estou sentindo sua falta. É aquele cara que ele está presente o tempo todo, ele está ali, é aquele cara que você olha e fala, esse tem futuro. Olha o que a Bíblia fala sobre ele. Abre para a gente, Colossenses 4,14. Colossenses 4,14. Existe mais uma citação aí sobre Demas. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Quando Paulo está escrevendo para a igreja que está em Colosso, Paulo está escrevendo ali, ele estava junto, Lucas estava lá, Demas estava lá, e ele está dizendo, ó, eles também estão mandando saudações para vocês.
Nós estamos aqui orando por vocês, igreja de Colosso. Era um time missionário agora enviando uma carta para Colosso. Coloca para mim Filemão só tem um capítulo, mas Filemão 1, 24. Filemão 1, 24. Já está lá, ó. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Não é isso que está escrito lá? Cooperadores. Demas está sendo chamado por Paulo de cooperador. Quando ele escreve para Filemão, e a carta de Filemão é muito legal, você pode depois ver na sua casa, é uma carta pessoal. Paulo escreve ali e Paulo está dizendo ali no final assim, olha, ele é meu cooperador. O que é um cooperador? É alguém que coopera, é alguém que está junto, é alguém que trabalha, é alguém que produz. Não é alguém que está à toa, não é alguém que está alienado, não é alguém que está distante, é alguém que está junto, é alguém que participa. Ele é um cooperador. Olha que detalhe interessante, essas duas cartas, tanto Colossenses quanto Filemão, elas são escritas em mais ou menos em 60 ou 62. Falei para vocês que a outra está mais ou menos em 66. Então são 4 a 6 anos de distância. Quanta coisa pode acontecer nesse tempo? Quanta coisa pode acontecer no coração de alguém para que ele saia da condição de um cooperador para ser alguém que amou o mundo e se perdeu? Não se engane, todos nós, se não estivermos vigilantes, corremos um sério risco de nos perdermos. O mundo é encantador e a nossa carne ama o pecado e os prazeres desse mundo. Se você não estiver vigilante, se você não estiver alimentando o espírito, você corre um sério risco de, num curto espaço de tempo, sair da condição de alguém que é um cooperador para ser da condição de alguém que é descrito como alguém que amou o mundo e abandonou a missão. Olha que coisa terrível, irmão. Isso precisa alertar o nosso coração. Isso precisa fazer a gente olhar para esse exemplo e falar, meu Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda a sondar o meu coração dia após dia, porque eu não quero me perder. O problema é que as coisas não acontecem de repente. São detalhes que vão sendo colocados diante de nós. E sem perceber, em um curto espaço de tempo, a gente pode sair de alguém que é chamado de cooperador para alguém que amou o mundo. Imagina, o Demas tem o nome dele citado 3 vezes na Bíblia. Imagina a honra de você ter o seu nome registrado na Bíblia por 3 vezes. Um desses textos está dizendo que você é um cooperador. Que moral! Mas a última impressão, olha o tema aí. O último texto escrito, a última narrativa sobre Demas, está dizendo que ele amou o mundo e abandonou a missão. A última citação dele está trazendo algo de ruim. Se alguém tiver que descrever você agora, o que diriam sobre você? Se a sua família tiver que descrever você agora, o que diriam? Se a tua igreja tivesse que descrever você agora, o que diriam? Algumas pessoas se pegam em histórias do passado. Ah não, mas eu fiz, há 10 anos atrás eu lembro que eu fiz, pastor. Pastor, você não sabe, mas na construção dessa igreja eu estava aqui. E hoje, aonde está você? Nós não podemos ceder à tentação de ficar parados. Não podemos aceitar a mentira do diabo de que ao envelhecer nós não temos serventia. Não podemos ficar escondidos. Você todos os dias precisa ser usado por Deus e permitir que o Espírito Santo use a sua vida para marcar essa geração, para marcar um tempo novo vindo sobre a vida de pessoas que estão perdidas lá fora. Vamos completar a missão, não é isso que a nossa campanha diz? Mas para completar a missão, é necessário que eu e você estejamos vigilantes o tempo todo. O Demas não esteve vigilante. E a gente tem algumas lições muito rápidas sobre a vida dele. E eu quero que você abra o teu coração aí. Primeira delas, Demas não se perdeu da noite para o dia. As coisas não acontecem assim. Eu venho para a igreja hoje, sou uma bênção. Amanhã me revoltei e fui para o mundo. Isso não acontece. Esse é um processo que vai aos poucos acontecendo na vida de cada um. É gradativo. Um dia você se aborrece, um dia você deixa a queixa criar raiz no teu coração, um dia você acha que a sua opinião é melhor,
Um dia você vai deixando de fazer, no outro dia você se acostuma com aquilo, no outro dia você acha certo não fazer. Um dia você não entrega o seu dízimo, no outro dia você já acha que está tudo bem. As coisas vão acontecendo pouco a pouco. Um dia você falta um culto e você fala, é religiosidade ir toda vez para a igreja. Esse negócio de ficar indo para a igreja, não, isso é exagero. Você vai se acostumando. Um dia você não lê a Bíblia, um dia você não ora, e aos poucos isso vai se multiplicando. E de repente, aquele que era um cooperador, já não é mais. Aquele que é descrito como alguém importante para o reino, aquele que está sempre do lado de Paulo, agora, nesse texto, o que está dizendo é que ele não está mais do lado. Ele esteve junto, mas não está mais. De que adianta você jogar fora toda uma história? De que adianta você, no final de tudo, fazer tudo errado? Imagina, irmão. O que adianta você construir uma família, por exemplo? Você vai lá, cheio de galanteios, conquista aí uma mulher de Deus, uma varoa, uma varolinda, conquistou. Você pediu ela em casamento, casou, fez uma festa, começou a construir uma família, vieram os filhos. De repente, um dia você surta, sai de casa e fala, não quero mais essa família. Você abandona todo mundo, você fala, não, meus filhos não quero mais que me liguem, não quero mais saber de ninguém, todo mundo se vira. De que vai adiantar? Você ter construído uma história linda, se depois de tudo aquilo você não teve a honra de permanecer sendo alguém constante. De que adianta? De que adianta se a gente tem aqui hoje o privilégio, nós já temos entre nós alguns seminaristas, Eu estava aqui na minha cabeça tentando fazer as contas aqui, eu acho que tem 4 oficialmente agora, nós temos o Lohan, que já está mais adiantado, já pronto para daqui a pouco termina, o Lacerda começou agora, nós temos o Felipe, que está no meio termo entre os dois, nós temos a Cíntia também, que se matriculou. Vocês têm mais alguém, posso estar esquecendo alguém aqui, e aí me perdoa, mas acho que não. Temos outros que estão com o coração ardendo, Laís está querendo ir, tem outros que já têm aí o chamado latente no coração, que já conversaram, pastor, acho que um dia eu quero ser pastor, e a gente já está começando a trabalhar isso. Temos pessoas aí na nossa igreja, mas de que adianta você se preparar, você ser uma bênção na sua igreja, você vai para o seminário, se prepara, estuda, se forma, passa pelo concílio e tal, e não sei o quê, de repente um belo dia, você joga tudo para o alto, ama o mundo e vai para o mundo. Quantas histórias a gente vê aí na internet, na televisão, de pastores que fizeram isso? De repente um dia aconteceu. Bom, não é um dia, nada acontece da noite para o dia. É quando você vai negociando. Você não pode negociar com você mesmo. A pior negociação, a negociação mais perigosa que você pode ter na sua vida, é negociar consigo mesmo. É quando você diz, tudo bem eu não fazer isso hoje. Tudo bem eu me dar ao direito hoje de descansar. É quando você aceita pequenas coisas que o teu coração vai se perdendo. Você quer ver um exemplo, irmão? Hoje a nossa igreja, ela tem a nossa escola bíblica dominical funcionando domingo de manhã. Nós temos um culto matinal, domingo de manhã. Eu sei que talvez alguns nem saibam, mas domingo 8h30 nós temos culto. Tem gente que não sabe, então é bom informar. Depois disso nós temos a nossa escola bíblica dominical. E é a nossa maior oportunidade de aprender sobre a palavra de Deus. É a nossa maior oportunidade, porque durante a pregação você pode absorver alguma coisa. Estou falando a nível de igreja. A sua maior oportunidade de aprender a palavra de Deus é na tua casa, é na leitura diária, tá? Mas quando a gente olha para as nossas atividades, a nossa maior oportunidade de aprendizado da palavra de Deus está na escola bíblica dominical. Só que você negocia com você mesmo. Você acorda a semana inteira, porque pelo dinheiro você acorda. É ou não é? Pelo dinheiro, pelo teu salário você acorda. E por Jesus? Pastor, isso é religiosidade. Pastor, está exagerando, cuidado. Você já pode estar num processo de dematização. Demastização. Você está virando Demas e não percebeu. Porque você começou a negociar. Você começou a pegar coisas importantíssimas e dizer, está tudo bem. Eu falei do dízimo ainda há pouco. Gente, quantas pessoas que chegam e falam, pastor, são perguntas sinceras, tá, gente? E se você me fez essa pergunta algum dia,
Não estou citando ninguém específico. Mas são muitas perguntas, a mesma pergunta que eu já recebi várias vezes. Pastor, esse mês eu não consegui pagar o dízimo. E agora, o que é que eu faço? Será que eu poderia dividir para o mês que vem? O que é que eu tenho que fazer? Pode ficar para trás? E agora? E a pessoa se preocupa como se fosse, né, uma dívida bancária. Irmão, o dízimo, a entrega do dízimo, a fidelidade nos dízimos e nas ofertas, é um princípio estabelecido por Deus, que você deve seguir com alegria. É a primeira parte que você tira. Você não paga todas as suas contas e espera tirar aquilo que é do Senhor. A primeira coisa que você faz é tirar aquilo que é de Deus. E aí você entrega. Senhor, está aqui, ó, com fidelidade eu devolvo o dízimo. Senhor, com fidelidade aqui, com amor, eu quero entregar ofertas a Ti. E agora, o que o Senhor me permitiu administrar, que também era Teu, mas pela Tua misericórdia o Senhor deixou na minha mão, agora eu vou adequar minhas contas, eu vou adequar o meu estilo de vida ao que sobrou. E Te glorifico por isso. É assim que as coisas funcionam. Só que as pessoas, elas vão negociando de maneira diferente. Já é um processo que Demas talvez tenha passado. É você aceitando na sua vida a inversão de valores. Você pega coisas eternas e as trata sem valor algum. Mas você pega coisas terrenas e as trata como prioridade. Não, pastor, eu tinha que pagar isso aqui, porque se não pagasse esse boleto aqui, quem mandou tu comprar e fazer um boleto? Quem mandou? Foi Deus? Não, pastor, mas aí Deus não quer me ver envergonhado. Por isso mesmo que Ele não queria nem que tu comprasse. Consumista. Está na hora de você olhar para a tua carne e falar: ô carne, para de fazer gracinha. Quem vai comandar essa parada aqui agora é o Espírito. Porque não vai adiantar, irmão, tu pegar o teu cartão e tchim, 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 tchim. Agora nem é mais assim, tchim, 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 agora é só assim, né? Tchim, tchim. É só aproximando. E nem é mais o cartão, agora é o celular. E você vai gastando e gastando, e aí daqui a pouco, aí o diabo se levantou, o diabo pensando: eu estou sentado, não me levantei de jeito nenhum. O diabo não tem nada a ver com isso. É a tua carne, o teu consumismo. Só que qual é o problema aqui? É quando você inverte esses valores. E aos poucos, não é da noite para o dia, aos poucos, você começa a achar isso normal. Daqui a pouco alguém vem aqui e fala sobre dízimo e oferta, igual eu estou fazendo. E aí você fica no seu lugar: eu não concordo com essas coisas que o pastor falou, não. A gente tem que ver, a gente tem que filtrar, porque a gente tem que reter o que é bom, né? O que diz a palavra. O pastor falou, mas também não é tudo que o pastor fala que está certo, né? Tem gente que é assim, irmão. Começa a questionar. Você já começou a negociar. Cuidado, é um processo perigosíssimo. Você já não vem mais à igreja, você já não tem mais alegria. Você acha que você precisa de um tempo para você. Vou sair do ministério porque eu estou precisando de um tempo para mim, pastora. Preciso de um tempo. Estou cansado. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo. Já pensou se Paulo estivesse aqui agora ouvindo a gente dizer que está cansado? Ele ia falar: pô, vocês estão de brincadeira. Está cansado do quê, irmão? Está cansado do quê? A gente tem uma vida muito boa se comparado com a vida que o apóstolo Paulo viveu pregando o evangelho. Às vezes a gente chama as pessoas para ir fazer um evangelismo na praça. Não, pastor, estou cansado, trabalhei. Aí já cheguei em cima da hora, eu ia ter que ir direto do trabalho. E qual é o problema? Vai, irmão. Vai se arrastando, mas vai. Entrega toda a força que você tiver ao Senhor e Ele renovará a tua força. A palavra de Deus fala sobre isso, mas a gente não toma posse de coisas tão simples. Em vez de escolher e se reabastecer no Senhor, porque Ele é a nossa força, você vai tentar se reabastecer na tua cama. E a tua cama te consome mais energia ainda. Parece que você acorda mais cansado. E aí tem gente que você olha e fala: como é que essa pessoa tem tanta energia? É porque essa pessoa está se lançando aos braços do Senhor e você não. É isso. A resposta é essa. Quanto mais perto de Deus, mais força, mais determinação você tem. E ainda que a tua força física te falte, a tua força mental ela está tão forte, tão abastecida, que nada te derruba. Porque você está conectado em Deus. Não negocie, irmão. Não é você deixar que as coisas já aconteçam aí pouco a pouco. É você falar: Senhor, eu vou permanecer vigilante. Eu não aceito esfriamento. Você consegue perceber algum esfriamento em você? Seja sincero com você mesmo. Você lê a Bíblia com a mesma intensidade? Você ora com a mesma intensidade que antes? Você tem o mesmo amor, a mesma paixão para vir à igreja como antes? O teu coração ainda está disposto a aprender como antes? Porque tem gente que quando se converte,
chega para a gente e fala assim, pastor, o que é que eu faço? E às vezes nem é a resposta nossa, às vezes a gente nem, é coisa pessoal dele. Às vezes o cara, sei lá, está gostando de uma menina, posso namorar com ela? Irmão, poder você pode, você tem que descobrir agora se ela é uma mulher de Deus, você vai orar, a gente instrui, mas a pessoa quer, de repente, perguntar sobre tudo. Pastor, estou querendo comprar uma blusa, eu posso? Irmão, é contigo. Só que depois que passa o tempo, essa mesma pessoa, que antes tinha um coração tão pastoreável, tão ensinável, ela se torna um rebelde. E ela começa a achar que tudo é ruim, que tudo está errado. Irmão, muito cuidado. Tem gente que a história da vida dela é ir de igreja em igreja, e ela se preocupa com pastores e pastores. Nunca ela teve errada. Todas as histórias que ela conta de todas as igrejas que ela foi, ela é um santo. É um discípulo. É um discípulo. O discípulo não morreu. Os discípulos não morreram. Ele é um deles, está aqui entre nós. Santo, né? E aí todos os pastores estão errados. Sempre. É um espírito de vitimismo, irmão. Cuidado com isso. Porque quando a gente aceita essas coisas, essa mudança no nosso coração, as coisas, elas tomam um rumo muito perigoso. O teu coração precisa desejar ser pastoreável, ensinável, manso. Quando você ouve uma ordem do teu líder e você já questiona antes de até de tentar entender, está tudo errado. Irmão, de verdade, tem coisa que você não vai entender, e está tudo bem. Faça sem entender. Faça pela fé. Tem coisa que não dá para entender de forma natural. Se você fosse um cego, você ouvisse o barulho de alguém cuspindo, de repente vem um troço molhado, uma lama, uma meleca no teu olho, e aí o cara fala, vai lá lavar no tanque. Faz sentido isso? Humanamente? Tem coisa que você tem que obedecer pela fé. Você ouve o que Jesus está falando e você fala, Senhor, eu aceito e eu entendo que isso é o certo a se fazer. 10 leprosos chegam para Jesus, ali eles recebem uma palavra de bênção, só que Jesus fala, vai se mostrar para o sacerdote. Aí o texto fala que, enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Imagina se antes de começar a caminhada, eles começassem o questionamento. Eu vou lá para quê? O cara é maluco? A gente veio para ele curar, eu ainda não fui curado, eu não vou ficar aqui. Só que indo, eles foram curados. Então você precisa aceitar. Nem tudo você vai entender. Entende o que eu estou falando, irmão? Eu não estou falando aqui de obediência cega a ordens malucas. Não é isso. Porque a gente tem visto aí muitos lugares aí que tem determinadas pessoas que se denominam profetas, que falam coisas absurdas. Mas, irmão, seja sincero. Aqui na primeira igreja batista em Heliópolis, está faltando saúde espiritual para as ordenanças que vêm da liderança? Seja sincero. Você já viu alguém aqui falar sobre maluquices? Alguém já tentou te colar na parede, unção da lagartixa, coisa assim? Alguém já fez isso com você, irmão? Não tem uma saúde aqui, bíblica, naquilo que a gente fala? Então por que do questionamento, irmão? Por quê? Vamos junto, irmão. Você já imaginou se tudo nós fizéssemos juntos? Sabe quando dói meu coração? Quando eu ainda vejo ministérios desconectados aqui na igreja. Isso dói meu coração. Isso é um espírito de Demas. É quando de repente as mulheres precisam de ajuda e não aparece um jovem para ajudar. Pastor, a culpa é tua, tu que é o pastor do jovem, mas eu não decido por todo mundo. O que eu estou falando aqui, eu falo para todos eles. É muito triste quando a gente tem uma EBF e a gente chega aqui e tem um grupo minúsculo de pessoas trabalhando. E o pessoal da igreja poderia estar ajudando. E o máximo que a gente faz é dizer, está tendo um negócio lá na igreja que é uma bênção, vem ajudar, irmão. É muito triste quando a gente vê o apelo dos homens ali falando sobre o frango e não aparece gente para ajudar. Eu sei que tem pessoas que têm outras atribuições, tudo bem. Não tem como o Lohan parar de cantar aqui, ou cantar e fazer frango ao mesmo tempo, eu entendo isso. Mas tem gente que está assim, ó, deitado eternamente em berço esplêndido, a unção do hino nacional está sobre ti. O cara está lá. E aí, irmão, é muito triste quando a gente vê as coisas acontecendo e não tem ajuda. É triste.
assim, é preocupante em alguns casos. Eu louvo a Deus pela vida de algumas pessoas, eu já falei, o irmão Oswaldo acho que está ali na portaria hoje, ali fora, pelo menos quando eu passei ele estava ali. O irmão Oswaldo sempre está conosco na escola dentro e fora. É um tempo que a gente não tem alguém para ficar no portão, mas o irmão Oswaldo é aquele cara que está ali. Quantos outros poderiam chegar para ele e falar, irmão, um pouquinho eu fico, e você ia estar abençoando o reino, irmão, porque esse ia ser a tua parte na obra. Quando a gente fosse lá fora, pregasse o evangelho e alguém se converter, você está junto nesse time. Só que é um momento que muita gente fala, não, agora eu vou tirar para descansar. Irmão, vamos junto, vamos junto. Junto nós somos mais fortes. Não estou dizendo que você vai conseguir fazer tudo, mas você precisa vigiar o teu coração. Porque se você não faz, porque você começou a negociar e aceitou o esfriamento, cuidado. Segunda coisa, não permita que seu coração comece a se encantar com as coisas do mundo. O texto está dizendo claramente que Demas amou o mundo. Demas amou o mundo, é o que o texto diz. E quando a gente lê isso, eu quero que você seja aí um bom intérprete de texto. Quando você ia para a escola lá, as aulas de português, interpretação de texto, você era bom? Se não era, você vai ter que ser bom agora. Porque o texto, ele diz que ele amou o mundo. Mas o texto em algum momento disse assim, Demas odiou a Deus? O texto diz isso? Não. O texto em algum momento fala assim, Demas virou ateu? Não. O texto só diz que ele amou o mundo. E sabe qual é o perigo disso? Às vezes a gente começa a amar coisas, e essas coisas assumem o lugar de Deus. E a gente, em vez de seguir a Deus, a gente passa a seguir as coisas. A gente deixa de seguir a Jesus e começa a seguir aquilo que o nosso coração estabeleceu como um ídolo. O nome disso é idolatria. É Demas olhando para as coisas que ele queria curtir, que ele queria viver. Talvez ele tenha ficado assustado com o que Paulo estava vivendo. Na primeira prisão ele estava junto. A gente leu aqui. Só que está tranquilo, né? Ele está por ali, ele é um daqueles do grupo ali, ele ainda é um cooperador e tal, e ele está vendo Paulo preso, mas ele está tendo notícia assim, Paulo está preso em casa. Só que agora Paulo está numa masmorra. Agora Nero está apertando a perseguição, e o coração do Demas agora está assustado. Talvez ele tenha se assustado e pensado, não, meu irmão, vou meter o pé. Só que não foi só pelo susto, porque o texto diz que ele amou o mundo. E o que é amar o mundo, irmão? 1 João, capítulo 2, versículo 15, coloca pra gente, 1 João 2,15. 1 João 2,15, olha lá. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que texto forte, perigoso. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o texto que a gente leu diz que Demas amou o mundo. Você ama o mundo? Pastor, o que é amar o mundo? Priorizar as coisas do mundo. É mais importante para você a sua felicidade terrena, as suas conquistas terrenas, do que Jesus? Então você está priorizando o mundo. Jesus tem um texto muito forte que ele fala, que aquele que não tem a capacidade de deixar pai, mãe, mulher, filho, tudo para trás por amor ao Senhor, esse nem é digno de estar com ele. E é um texto forte por quê? Porque até mesmo a nossa família pode se tornar um ídolo no nosso coração. Se a sua família está acima de Deus, ela é o teu ídolo, e você se tornou um idólatra. Eu não estou dizendo para você abandonar a sua família, nem deixar de cuidar dela, pelo contrário, a Bíblia diz que nós temos que cuidar, amar a nossa família. A Bíblia diz que aquele que não ama os da sua casa é pior que o incrédulo, perdeu a fé. Mas a gente tem que ter cuidado na inversão de valores. Se para você é mais importante a sua carreira do que a obra do Senhor, do que o nosso Deus, então você já está nesse processo aqui, de amor ao mundo. Amar ao mundo, irmão, veja bem, não precisa ser amar estar num bar, amar estar na festa, amar estar numa casa de swing. Amar ao mundo não significa isso não, irmão. Amar ao mundo é muito mais amplo. Amar ao mundo pode ser só você amar mais a sua casa de praia. Aquilo é a tua prioridade, aquilo é a tua vida, aquilo é o que você escolheu. E você se esqueceu de falar, Senhor, aonde o Senhor me quer? O que o Senhor me quer fazendo? O amor ao mundo pode ser só o teu negócio, que começou a prosperar.
E você começa a falar, não, eu tenho que estar lá cada vez mais, e você vai se envolvendo com trabalho. E a vida vai passando. E tudo aquilo que você podia fazer para Deus fica em segundo plano. O amor ao mundo, ele pode vir de forma sutil, sorrateira. E ele pode fazer você se perder. Quando ninguém esperava, Demas voltou para Tessalônica porque amou o mundo. Talvez ele tenha ficado preocupado com as propriedades dele lá. E eu tenho uma casa em Tessalônica, tem que ver como é que está. Talvez ele tenha se preocupado com pessoas que estavam em Tessalônica. Talvez ele tenha se preocupado com qualquer outra coisa. Mas o fato é que o texto não diz que ele odiou a Deus. Seja honesto com você e com Deus. O que você mais ama na sua vida? O que você mais ama na sua vida? É mesmo Deus? Se você tivesse que fazer uma escolha agora, essa coisa que veio tão importante na sua cabeça aí, e Deus, você escolheria o quê? Você seria capaz de abrir mão, de renunciar tudo por amor a Jesus? Ou você só canta isso, você só fala isso, posta isso na internet, mas na hora do vamos ver, você reconhece que você não seria capaz? Sabe, irmão, para a gente ser corrigido e consertado pelo Espírito Santo, a gente tem que ser honesto. Não adianta ficar nessa de, pastor, essa palavra é boa aí, ó, é uma pena que o irmão fulano não veio hoje. Não, irmão, essa palavra aqui é para o nosso coração. Eu vou fazer igual a Carla, eu estou sentado aí junto com vocês, ouvindo essa mensagem. E sondando meu coração aqui agora, para que o Espírito Santo me mostre o que de fato é a coisa mais importante para mim. Precisa ser Deus, para que eu não ame o mundo sem perceber e abandone as coisas de Deus. Porque amando coisas que não parecem pecado, muitos também se perderam. Terceira coisa, para onde está indo o teu coração? O coração de Demas, diz o texto, estava indo para Tessalônica. O problema, eu quero que fique claro aqui, não é a cidade, tá? Tessalônica tinha cristãos lá, tinha uma igreja lá. Ele pode até, inclusive, ter voltado para Tessalônica e ter ido para o culto. Mas amando o mundo. Tem gente que está dentro da igreja, está dentro do culto e está amando o mundo. O problema não é a cidade de Tessalônica. O problema é que talvez esse movimento do coração de Demas tenha sido buscando conforto, mais oportunidades, amizades. E tudo isso estava longe do altar, longe da vontade de Deus. Tem momentos, irmão, que Deus te quer em lugares específicos. E se você não estiver lá, você está em pecado, você está em desobediência. Não fazer o que Deus quer te torna um desobediente. Eu conheci um pastor uma vez, que ele estava numa igreja, e esse pastor era um ótimo iniciador de trabalhos. Nós que somos batistas, normalmente uma igreja, ela vai lá, planta outra igreja, é a congregação. Essa congregação precisa crescer, porque normalmente não tem irmãos. Depois que ela cresce e tem condições de se manter, de ser autônoma, aí essa igreja, então, ela é organizada como uma igreja, deixa de ser congregação, se desliga da igreja mãe. Esse é o processo tradicional. Muita coisa tem mudado hoje em dia, eu não vou entrar aqui em debate de opiniões de nada. Estou só dando um exemplo, tá? Antes que gere uma guerra aí no coração de alguém. Estou dando um exemplo. Esse é o modo tradicional que nós batistas fazemos. Muito bem. Esse pastor que eu estou dizendo, ele era um excelente iniciador de trabalho. Abriu uma congregação, ele pegava a congregação, e ele conseguia fazer aquela congregação evoluir para que ela pudesse se tornar igreja. Só que o tempo foi passando e ele foi permanecendo na igreja. E um dia, palavras dele mesmo, dele e da esposa. Olha que terrível. A gente sabe que o nosso tempo aqui já deu. Deus já falou com a gente que era para a gente ter saído. Mas hoje não tem como a gente fazer isso, pela condição financeira. Eles tinham construído ali uma condição financeira, e eles já não aceitavam mais sair daquela igreja. Irmão, por que eu estou contando essa história? É possível você desobedecer a Deus fazendo a obra de Deus. Olha que loucura, irmão. O que Deus quer de você, irmão? Não adianta você fazer o que você acha bonitinho. É o que Jesus colocou diante de você como missão. Ou você obedece a Deus, ou você é um desobediente. Não dá para ficar tentando maquiar uma situação. Naquilo que você foi chamado por Deus para fazer, você é essencial. Mas naquilo que você deseja no teu coração, você é só mais um, é circunstancial. Está ali, mas não faz diferença. O que Jesus quer da sua vida?
Tem um texto lá em Hebreus 12:1, se quiser pode colocar também. Esse texto ele fala muito ao meu coração, porque ele diz assim, ó: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunha, olha o que o texto diz: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Nem tudo que te atrapalha é pecado. Tem coisa que te atrapalha, mas não é pecado, mas já está te atrapalhando e vai se tornar um pecado lá na frente. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Às vezes a gente se preocupa em se livrar do pecado. Não, pastor, estou santificado, não estou na promiscuidade, não estou roubando. Não, pastor, parei de apostar no tigrinho. Pastor, parei com essas coisas de bet. Pastor, não estou limpo. Ok, você se livrou do pecado. Mas e de tudo que te atrapalha? Existem coisas que são laços, armadilhas, e você está ali, envolto nelas. Cuidado com isso, irmão, cuidado. Porque o diabo vai montar situações que ainda não são pecado, e o teu coração vai querer justificar. Porque você vai ficar naquela, mas não tem nada a ver. O pastor está exagerando nesse ponto. É o que te atrapalha. Tem gente que veio do mundo, e o que pegava para a pessoa? Era questão de música, de rebolar até o chão e tal. Aí a pessoa vem para a igreja e ela fica, não, isso não tem problema não, pastor, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Isso te atrapalha, hein? Cuidado. Isso te atrapalha. Atrapalha até no teu testemunho diante dos outros, cuidado. Ah, pastor, é porque tem gente que é religioso demais, fica reclamando, fala de tudo, fala de roupa, fala de não sei o quê. Irmão, você tem que ter equilíbrio em tudo, porque tem coisa que te atrapalha. Cuidado com o que te atrapalha. Livre-se disso. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, o Demas, talvez ele tivesse coisas envolvendo a vida dele ali, que não era pecado não. Mas ele amou o mundo. E ele abandonou a missão. Quarta coisa, ainda há tempo para alinhar o teu coração. Se o louvor quiser subir aqui, ajuda. Ainda há tempo de alinhar o teu coração. Para Demas, nós não sabemos o que aconteceu. Não somos juízes, nem somos adivinhos. Nós temos a última impressão, o último relato, é de que ele amou o mundo e abandonou a Paulo ali, abandonou a missão. Eu não sei, irmão, se em algum momento ele se arrependeu, se ele voltou, se ele permaneceu amando o mundo, isso a gente não sabe. Mas uma coisa eu posso te garantir, ainda há tempo para você. Ainda há tempo para mim. Nós, que pouco a pouco estamos nos esfriando, por qualquer motivo, nós que pouco a pouco estamos aceitando negociar e deixar de fazer aquilo que Deus tem, nós que pouco a pouco estamos perdendo a alegria de estar aqui na casa de Deus. Se você está passando por isso, se você está entrando por aquelas portas dizendo, eu nem queria vir hoje, se o teu coração não explode de alegria para estar aqui em comunhão com os irmãos, adorando, tem alguma coisa de muito errado dentro de você. Não, pastor, é porque eu não concordo com as músicas que estão sendo tocadas. Aí eu já não tenho vontade. Se você não tem vontade de celebrar Jesus com o corpo de Cristo, tem alguma coisa errada em você. Não é a música, não é a liturgia, não é nada, é você. O teu coração se esfriou. Se você não tem mais alegria, porque você não concorda com a forma como a administração da igreja tem feito algumas coisas, e isso atrapalhou o teu envolvimento com Deus e com o corpo de Cristo, então você não é maduro o suficiente na fé. Uma pessoa madura, ela é capaz sim de discordar. Os batistas, eles têm essa prerrogativa, de cada um pode ter a sua opinião. O que nós não podemos é permanecer desunidos. O que nós não podemos é nos fragmentar. O que nós não podemos é, em nome da discordância, deixar de estar junto. Se você já não tem mais alegria de participar, alguma coisa começou a acontecer no teu coração. Se você não tem mais aquela vontade de orar, de buscar a Deus, se você se conformou em orar só por obrigação, porque também é uma verdade, tem dia que você não vai querer orar, tem dia que você não vai querer ler a Bíblia, e a gente sempre diz isso aqui, o dia que não quiser fazer, faça mesmo sem querer. É disciplina espiritual. Mas isso não pode ser uma regra. Se todos os dias você não tem vontade de orar, se todos os dias você não tem vontade de ler a Bíblia, se todos os dias não está em secreto com o Pai, não faz falta ao teu coração, tem alguma coisa de errado.
Irmão, esse lugar não é para trazer sorte para você, não. Tem gente que vem para a igreja para receber uma oração e começar uma semana com sorte. Esquece isso. É relacionamento com Deus, é intimidade com o Pai. É uma vida totalmente ligada ao coração de Deus. É sobre isso que nós temos falado. A eternidade é para quem tem intimidade com Deus. Não é para frequentadores de igreja. Será que isso aconteceu com o teu coração? Sabe mais um sintoma que eu vou dar aqui agora, para a gente poder orar? O orgulho e a presunção de achar que é melhor do que os outros e que não tem defeitos. Muitas vezes nós estamos aqui trazendo uma mensagem do céu, uma mensagem que corta o teu coração, mas você faz questão de ficar aí na tua mente dizendo: isso não é para mim, eu não preciso dessa palavra, não, eu já sou maduro, eu tenho muito tempo de igreja, eu sou líder, eu sou aquilo, eu sou isso. A humildade e o quebrantamento de coração são marcas de um filho verdadeiro de Deus. Um coração contrito, quebrantado, é o que agrada o coração do Pai. É quando Ele olha para você e Ele percebe que você é capaz de reconhecer as tuas falhas. É quando você é capaz de dizer: Senhor, eu reconheço que eu poderia fazer muito mais do que eu estou fazendo. Eu reconheço que eu estou amando outras coisas e ocupando o espaço do meu coração. O meu coração está sobrecarregado, eu não estou tendo tempo para o Senhor. Talvez seja a internet, cara, redes sociais. Você passa horas e horas naquele negócio. O celular passou a ser o teu Deus, é o teu altar, você está diante daquilo. E você precisa admitir. Talvez seja o teu descanso, a tua cama. Aquilo virou um altar de idolatria e você idolatra isso. Talvez seja o teu dinheiro, a tua condição financeira, as coisas que você deseja comprar. Você vive, respira, se move, tudo em prol dessas coisas. Está na hora da gente quebrar o nosso coração diante de Deus e falar: Senhor, eu reconheço, eu admito que eu estou em risco e eu não quero ser alguém como Demas. Eu não quero ficar conhecido como alguém que amou o mundo, que abandonou a obra do Senhor. Eu quero permanecer fiel, eu quero ser forte, eu quero receber a força que vem de Ti, eu quero ser um exemplo para muitos. Senhor, eu quero ser aquele que levanta quem me levantou. Eu fico imaginando quantas vezes Demas precisou de uma palavra e o apóstolo Paulo estava lá. Mas no dia que a morte está se aproximando e o apóstolo Paulo está sofrendo, ele tem que levar mais uma facada do abandono desse cara. Senhor, eu quero ser aquele que segura na mão de quem segurou a minha mão. Eu quero ser aquele, Senhor, que discipula. Eu quero ser aquele que ensina. Eu quero ser aquele, Senhor, que ama, que abraça, que acolhe. Mas o meu coração está se perdendo. Eu estou me esfriando. Eu já não tenho mais a mesma vontade de estar na casa de Deus como eu tinha antes. Eu já não amo mais as coisas do Senhor como eu amava. E eu quero reconhecer isso diante de Deus hoje. Talvez você esteja aqui hoje e você de fato abandonou o Senhor. Alguém te convidou para estar na igreja hoje, mas você sabe que você se afastou. Não é nem que você está se esfriando. Você já está igual Demas, você sabe. Você amou o mundo, você já foi para Tessalônica. Mas o Senhor está dizendo para você hoje: é tempo de voltar. Talvez tenham pessoas aqui hoje que nunca entregaram a vida para Cristo. Nunca fizeram uma oração dizendo: Senhor, eu quero te servir. Mas hoje o Espírito Santo foi aí no teu coração, e mesmo com uma mensagem falando para quem já é cristão, alguma coisa aconteceu no teu coração. Teu coração está batendo forte. Você está falando: cara, eu queria ser um servo de Deus. Muita gente já passou por isso aqui. Pode ficar tranquilo. Hoje é o teu dia. Jesus marcou esse dia para marcar a tua história. Hoje é o teu dia de entregar a vida para Cristo. Você pode ficar de pé no seu lugar, todo mundo. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Enquanto nós adoramos o Senhor, se você deseja orar, se você deseja derramar o teu coração aos pés do Senhor, porque o Espírito Santo falou contigo, você vai poder sair do seu lugar enquanto nós estivermos cantando e vir aqui à frente. Aqui é o local de concerto com Deus. Eu sou o primeiro a estar aqui hoje. Eu estou aqui com o microfone na mão, mas eu quero dizer para os irmãos: eu sou o primeiro a estar aqui hoje.
Eu não quero que o meu coração se esfrie. E eu percebo, irmãos, que existem muitas coisas que eu negociei. Eu percebo que existem muitas coisas que o meu coração se esfriou. Mas eu amo Jesus. E eu não abro mão de amar Jesus. Porque Ele é tudo para mim. E Ele me salvou. E eu quero agora entregar a minha vida por completo a Ele. E eu autorizo o Senhor a corrigir na minha vida aquilo que precisa ser corrigido. Você quer fazer o mesmo? Você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente, enquanto nós adoramos ao Senhor. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. O Espírito Santo já está trazendo pessoas para cá. Mas esse é o lugar que você precisa estar e você sabe disso. Há algo que precisa ser consertado, há algo que precisa ser corrigido. Há um reconhecimento da nossa parte que precisa ser feito diante de Deus. Não adianta nós proclamarmos com a nossa boca que amamos o Senhor, se as nossas atitudes não forem as mesmas. E o Senhor está te dando a oportunidade hoje de sair do seu lugar, de vir aqui à frente de forma humilde e dizer: Senhor, eu não quero me esfriar. Eu reconheço que algo tem acontecido, que tem roubado de mim a alegria em momentos que antes eram tão bons, tão produtivos para mim, e hoje eu não tenho vivido isso. Senhor, eu reconheço, Pai, que eu preciso melhorar na minha vida de oração, eu preciso melhorar na minha busca pelo Senhor através da palavra. Eu preciso melhorar. E se você entende isso com clareza, se você está recebendo essa palavra, não há motivo para se prender no seu lugar. Talvez você veio aqui hoje e você está afastadão também, cara. Pode ser que você chegou aqui hoje falando: meu Deus, essa palavra foi muito ao meu coração. E você está aí travando uma guerra no seu lugar para vir aqui à frente. Se você está com vergonha, se tem algo te segurando, chama essa pessoa que está do seu lado e fala: vamos lá comigo, para eu não ir sozinho. Mas não deixa de dar passos na direção do altar do Senhor. Esses passos são simbólicos, mas eles vão marcar a tua história. Cada passo que você dá na direção do Senhor, o Senhor, Ele vai ao teu encontro e te pega, e te busca. Assim como o filho pródigo, que no retorno da volta para a casa do pai, o texto diz que o próprio pai saiu ao seu encontro, correndo, o abraçou, o beijou. Jesus está pronto para correr ao teu encontro hoje. Tem algumas pessoas vindo aqui para frente, e se o teu coração está fervilhando de vontade de estar aqui, nós vamos cantar de novo essa canção. Enquanto nós estamos cantando, você deixa o Espírito Santo te conduzir, você deixa o Espírito Santo te trazer, porque o que Deus tem para a tua vida começa a acontecer hoje. O que Deus tem para a tua história começa a acontecer nessa noite. Aleluia. Digno desta canção, só Tu és, Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu.
Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está falando diretamente ao teu coração. Nós vamos orar nesse momento. Mas se você está aí no teu lugar, o Espírito Santo está falando contigo. Tem alguma coisa queimando dentro do teu coração. Você talvez nem saiba explicar o que é. Mas você está com uma vontade de vir aqui à frente. Não se demore, não se prenda. Não se prenda, o Espírito Santo de Deus está te chamando, está te convocando. Sabe, essa é a noite. Você é um privilegiado. O Senhor separou o dia de hoje para você. Ele trouxe uma palavra ao teu coração. Ele está aí juntinho contigo, do teu lado, falando aí no teu coração, dizendo: ei, meu filho, vem. Vem, meu filho. Vem, eu te quero. Tem tanto que eu quero fazer na tua vida, tem tanto que eu quero construir contigo. Hoje é dia de nós abrirmos mão da nossa vontade, renunciarmos o nosso eu e dizer: Senhor, faz do teu jeito. Faz do teu jeito. E aquilo que você tem pedido a Ele no secreto, que o teu coração se aqueça, que as lágrimas deem lugar ao sorriso, vai ser construído pelo Senhor. Porque a partir de hoje, Ele faz a obra na tua vida. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você fique atento. Talvez ainda precisemos de mais conselheiros aqui. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Essa é uma noite de salvação, uma noite de conserto. Essa é uma noite de transformação. Eu quero te convidar a estender a sua mão de onde você estiver para abençoar essas vidas aqui. Por favor, não deixe eu orar sozinho. Você é um servo de Deus.
Você está com a sua vida firmada no Senhor. O fato de você ter ficado aí no seu lugar é prova disso. Está tudo bem contigo e com o Senhor, então me ajuda. Seja um guerreiro de intercessão nessa hora. Começa a abrir a tua boca e profetiza coisas boas sobre essas vidas. Pede ao Senhor que derrame força sobre elas. Pede ao Senhor que toque esses corações, que os ampare, que os acolha. Começa a falar coisas boas. Isso. Algumas pessoas já estão orando. Outras pessoas talvez estejam ainda tentando encontrar palavras, mas só abre a sua boca. Deixa o Espírito Santo te conduzir nessa oração. Pede sobre essas vidas, pede por essas famílias. Pede para que o Senhor tire tudo que nos confunde, tudo aquilo que nos atrapalha. Pede para o Senhor nos ajudar nos passos da nossa caminhada. Senhor, em nome de Jesus, aqui na frente, Senhor, estão os teus filhos, tocados pela tua palavra, movidos pelo teu Espírito. Senhor, aqui estão, ó Pai, porque eles sabem que precisam, ó Deus, do Senhor. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Pai. O Senhor é o nosso amigo, o nosso abrigo, o nosso amparo, o nosso porto seguro. O Senhor é o nosso Salvador. Pai, em nome de Jesus, toma cada vida dessa aqui nas tuas mãos. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, tudo seja diferente. Que em nome de Jesus, o Senhor receba, ó Pai, cada oração que é feita aqui diante de Ti. Nós reconhecemos, Pai, que precisamos melhorar e muito. Reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Reconhecemos, Senhor, que a nossa carne, ela só se inclina para aquilo que não é de Ti. Mas nós reconhecemos aqui, ó Pai, também a nossa dependência do Senhor. E Te pedimos que o Teu amor nos conduza. Te pedimos que o Teu Espírito, ó Pai, recaia sobre nós. E que em nome de Jesus, cada um que está aqui na frente hoje, receba de Ti a força necessária para caminhar de vitória em vitória. Para caminhar contigo, para caminhar, Senhor, guardados pelo Teu amor. Paizinho, abençoa cada vida que está aqui, cada ministério que está aqui. Abençoa cada família aqui representada. E em nome de Jesus, Deus, marca a vida dos Teus filhos, que hoje com coragem, vem aqui no Teu altar reconhecer que nós somos dependentes de Ti e que queremos ser aprimorados pelo Teu Espírito. Nós Te damos acesso e autorização para fazer tudo o que for necessário. Muda, Senhor, de dentro para fora a nossa vida e a nossa história. E que em nome de Jesus, nós sejamos reconhecidos, não como aqueles que amam o mundo, mas que sejamos reconhecidos como aqueles que amam a Deus, como aqueles que servem ao Senhor, que são filhos amados de um Pai verdadeiro, um Pai bondoso, um Pai amoroso que cuida de nós. Fica conosco, Senhor, fica com essa igreja. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra. E de uma forma especial, com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém. E amém, e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Você pode abraçar essa pessoa que está perto de você. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia!